Temos aqui mais uma questão que também é possível ser resolvida utilizando a ideia das proporções de Galileu. Ele fala pra gente que um corpo está em queda livre e ele percorre no último segundo 25 metros. No último segundo do seu movimento, ele percorre 25 metros e a pergunta da questão é qual é a altura total que esse objeto caiu. Então, uma questãozinha de queda livre, ele tem a velocidade inicial igual a zero, ele possui uma aceleração constante igual a da gravidade, então a queda livre é um movimento uniformemente variado, e ele fala pra gente no último segundo, o tanto que ele anda. Se eu conseguir entender o que acontece a cada segundo do movimento, eu estou dividindo esse problema em intervalos de tempos iguais. Então, se eu divido ele em intervalos de tempos iguais e é um movimento uniformemente variado a partir do repouso, eu posso utilizar a ideia das proporções de Galileu. Então, antes, vamos entender o que é essa ideia de segundo, né? O último segundo. Quando eu analiso o movimento de queda, o primeiro segundo, o que seria? Seria o intervalo de tempo do tempo 0 ao tempo 1, até o tempo 1 segundo. O que seria o meu segundo segundo de movimento? É o intervalo de tempo do tempo 1 até o tempo 2. O que seria meu terceiro segundo de movimento? O meu terceiro segundo seria do tempo 2 até o tempo 3. E assim por diante. Seguindo a ideia das proporções de Galileu, por que eu posso, utilizar as proporções de Galileu? Todos esses intervalos aqui são iguais. Daqui até aqui eu tenho 1 segundo, daqui até aqui eu tenho 1 segundo e daqui até aqui eu tenho 1 segundo. Eu tenho intervalos de tempos iguais. Se eu analisar de 1 em 1 segundo, eu posso utilizar as proporções de Galileu. Eu tenho aqui um movimento uniformemente variado a partir do repouso, e eu fragmentei ele em intervalos de tempos iguais. Como o movimento é uniformemente variado e a partir do repouso, ele está ganhando velocidade e a cada intervalo de tempo igual que eu analiso, a distância que ele percorre é cada vez maior. Ele anda distâncias cada vez maiores. Então, esse aqui seria o meu primeiro intervalo de tempo t, meu segundo intervalo de tempo t, o terceiro intervalo de tempo t e meu enésimo intervalo de tempo t. Nessa questão, como ele fala sobre o último segundo, é interessante que os nossos intervalos sejam de 1 em 1 segundo. Então aqui seria o tempo 0, o tempo t nosso seria sempre 1 segundo, a gente está analisando de 1 em 1 segundo, então aqui o tempo seria o tempo 1, aqui é o tempo 2, aqui é o tempo 3 segundos, e assim por diante, até a gente chegar no enésimo segundo, tá? A gente está analisando aqui um intervalo bem mais para frente. Esse primeiro intervalo é o meu primeiro segundo, do tempo 0 até 1. Esse meu segundo intervalo é do tempo 1 até o tempo 2. Esse terceiro intervalo é o meu terceiro segundo, do tempo 2 até o tempo 3. O que as proporções me falam, né? Qual que é a ideia das proporções de Galileu? Quando eu tenho intervalos de tempos iguais, as distâncias percorridas seguem uma progressão aritmética com valores sempre ímpares aqui. Aqui seria 1x, 3x, 5x, é uma progressão aritmética porque a gente está sempre somando 2x a cada termo. Daqui até aqui eu somei 2x, daqui até aqui eu somei 2x,
e assim por diante. No meu enésimo intervalo, como esses valores são sempre valores ímpares, eu poderia escrever no enésimo intervalo essa expressão, 2n menos 1 vezes x, onde o n é o intervalo onde eu estou. Será que essa expressão é coerente com o que vem acontecendo aqui? Vamos testar ela, vamos ver se ela é coerente. Eu sei que quando o meu n vale 2, o resultado dessa conta tem que dar 3x. No segundo intervalo, ele anda 3x. Então, eu vou substituir o n por 2. Vamos ver o que vai acontecer nessa expressão. Vai ficar 2 vezes 2, menos 1, que vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, né? Eu esqueci de colocar o x aqui. Vai ficar desse jeito, x, 4 menos 1, 3x. Beleza? Essa expressão está coerente com esse segundo intervalo. Com o terceiro intervalo, vamos ver se ela está coerente. Vai ficar 2 vezes 3, o n vale 3, o terceiro intervalo, menos 1 vezes x. Vai dar 6 menos 1, 5x. Bom, então, a gente está vendo que essa expressão geral aqui, para a distância que o corpo percorre em cada intervalo de tempo igual, está coerente com o que a gente foi colocando aqui no começo. Então, a questão me fala quanto ele percorre no último segundo. Se eu descobrir quanto vale esse x, que é a distância que ele anda no primeiro segundo, do tempo 0 até o tempo 1, vai ficar mais fácil a gente deduzir a altura total que ele caiu. Vamos apagar aqui. Então, eu quero descobrir quanto esse corpo se desloca nesse primeiro segundo. Então, eu sei que é um movimento uniformemente variado, onde a velocidade inicial dele é 0, a aceleração dele é igual da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração constante, tá? E daqui até aqui eu vou descobrir, eu quero saber o tanto que ele andou em 1 segundo, eu quero saber o deslocamento dele em 1 segundo. Eu preciso do ΔS quando o tempo vale 1 segundo. Como é um movimento uniformemente variado, eu posso utilizar expressões do movimento uniformemente variado. Então, essa daqui, a equação horária da posição, ela é mais coerente para essa questão, porque eu tenho a aceleração, eu tenho tempo, quero saber deslocamento. Como que eu faço para aparecer o deslocamento? Passo a posição inicial para o outro lado. S menos S0, posição final menos inicial, vai dar o ΔS. Quando eu jogo S0 para o outro lado, eu vou obter o ΔS, o deslocamento. ΔS, velocidade inicial dele é 0, tudo isso daqui vai zerar. 0 vezes t vai zerar. A aceleração é a aceleração da gravidade, que vai ficar 10 vezes o tempo, que é 1 ao quadrado, dividido por 2. 1 ao quadrado é 1, vezes 10, 10, dividido por 2. O deslocamento dele, que nada mais é do que esse x que eu estou procurando, o deslocamento dele é 5 metros. O deslocamento no primeiro segundo. No primeiro segundo ele anda 5 metros. Então, olha que interessante agora. Descobri o valor do x, mas eu não sei quanto tempo demorou esse percurso ainda não sei o tanto que demorou. Ele me fala o tanto que ele anda no último segundo, mas eu não sei ainda qual é o tempo total desse movimento. Um dos jeitos de eu fazer é ir testando. Eu sei que ele percorreu no último segundo 25 metros, então nesse primeiro segundo ele andou 5 metros,
que eu já descobri que o x vale 5. Então, nesse primeiro segundo, ele anda 5 metros. Nesse segundo segundo, ele anda 3x, então 3 vezes 5, ele anda 15 metros. No terceiro segundo, ele vai andar, eu vou fazer 5 vezes 5, 25 metros. Olha só, apareceu aqui a distância que ele andou no terceiro segundo, 25 metros, coincide com a distância que ele percorre no último segundo desse movimento. Então, eu poderia, a partir desse valor, eu poderia afirmar se ele andou 25 metros no último segundo, o último segundo dele com certeza foi o terceiro. Então, ele se deslocou. A queda livre aconteceu no intervalo de 3 segundos. O tempo total do movimento foi 3 segundos. E aí eu poderia dizer que a altura total que esse corpo percorreu é 5 mais 15 mais 25. 5 mais 15 mais 25, eu vou obter os 45 metros. Mas a gente poderia também pensar da seguinte forma, mas eu não gostaria de ter que ficar fazendo desenho e descobrindo um por um até chegar no valor. Vai que esse valor que ele me deu era um valor muito maior. Eu teria que fazer de um por um até chegar nesse número? Não. Essa expressão que eu coloquei, que generaliza, né, no enésimo intervalo ele se desloca tanto, ajuda a gente a descobrir em qual intervalo, que é o n, em qual intervalo ele se deslocou 25 metros. Então, a ideia seria fazer somente o seguinte, eu não quero ficar fazendo um por um para descobrir onde está o 25 metros. Então, você vem, vou colocar um ou aqui, uma outra saída era você pegar a expressão 2n menos 1 vezes x. O x eu já vou substituir por 5, a gente já descobriu. Então, eu sei que no último segundo ele anda 25 metros. Então, esse aqui seria meu último segundo, que eu não conheço. Ele anda 25 metros. Pego esse 5 que está multiplicando, passo dividindo. 2n menos 1 é igual a 25 dividido por 5 vai dar 5. Passo o 1 para o outro lado, vai ficar 6. 2n é igual a 6. Então, o meu n é 3. Qual que é a ideia, então? Qual que é o raciocínio que eu tenho que ter? Esse n está me dizendo que no terceiro intervalo de tempo, no caso no terceiro segundo, a gente está analisando de 1 em 1, no terceiro segundo, ele percorre 25 metros. Então, se você não quisesse fazer toda a expressão, montar a cada intervalo separado, você sabe que o movimento dura um total de 3 segundos. E aí você poderia agora calcular a altura dele usando a expressão do movimento uniformemente variado, que a gente acabou de usar. O ΔS, né, quando a velocidade inicial é 0, ficaria gt ao quadrado sobre 2. Né? A aceleração da gravidade vale 10, ele me deu, vai ficar 10. O tempo é 3 ao quadrado, então, dividido por 2. Vai ficar 90, 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45 metros. Essa aqui seria a distância total que ele percorre, sem eu precisar ficar colocando um por um, né? 3x, 3x, 5x. Tá? Então, tá aí mais uma questãozinha utilizando a ideia das proporções de Galileu.